Vamos agora a outra grande área de conhecimento, que é o escopo. Vamos lá. Escopo é o que tem o escopo, pessoal. Ele diz o que tem e o que não tem dentro do projeto. Opa, o que não tem que dizer muita coisa. Calma lá, vamos explicar direitinho o que é dizer o que não tem. Voltando aqui para o slide. O escopo, processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário para terminar o projeto com sucesso. Às vezes o projeto, olha aqui na mesa, o projeto é isso. Tem uma cerquinha a respeito. Tem uma cerquinha aqui, só que tem algo tão próximo que o desenvolvedor fica em dúvida se realmente é ou não é do projeto. Justamente. E aí você precisa definir que não é para não fugir o foco. Não. Vamos ver quais são esses processos e vocês vão perceber que gerenciamento de projeto de software, quando a gente trata escopo, tem um pouco de engenharia de software bem utilizado. Vamos lá. E aí a gente vê a respeito da engenharia de software logo no primeiro processo, não é isso, Marco? Sei, coletar os requisitos. E aí, onde que a gente vai coletar esses requisitos? A gente tem que, antes de coletar os requisitos, a gente tem que saber quem são os stakeholders do projeto. Isso, né? Que já foram definidos. Já foram os acionistas, as pessoas da organização que estão envolvidas com o projeto. Quais são os requisitos que elas esperam que a gente possa atender? Então, a gente precisa coletar com cada uma, com cada parte interessada no projeto. Bom, além desse coletar os requisitos, a gente tem definir o escopo, né? Isso que a gente pode ver no nosso slide. Bom, a definição do escopo, pessoal, é um documento realmente do planejamento que vai definir o que a gente acabou de falar a respeito do escopo real, né? Vai definir em forma textual o que tem e o que não tem dentro do projeto, ok? Bom, depois do definir o escopo, aí vem uma coisa que eu gosto bastante, mano. Isso aí, é a estrutura analítica do projeto. Porque lá nessa estrutura é que vai conter tudo que vai ter no projeto. Bom, além da estrutura analítica do projeto, a gente precisa verificar o escopo. E aí é lá na fase de monitoramento, não é isso, Marcos? Isso. A gente vai verificar se a execução está dentro do planejado, do que foi definido lá no escopo, lá no planejamento. E além dessa verificação, tem o pessoal que controla também, não é isso, Marcos? Isso aí. Todo mundo não gosta de ser controlado, mas aqui dentro de gerência de projetos tem que ser controlado. Então, lembrando aqui, finalizando essa grande área, a gente viu que o escopo define o que é o projeto. A definição é um processo, só que essa definição textual, ela tem uma partezinha ali que faz uso ou auxilia, né, na criação do EAP, a estrutura analítica do projeto. Esse é um documento que é muito importante. Ele diz exatamente o que é o projeto. Ele é um dos principais documentos que vão constar no planejamento, no plano de gerenciamento do projeto, que dão a cara do projeto. Bom, pessoal, e aí... Um exemplo, não é, Fred? Para a gente verificar como que se comporta a estrutura analítica do projeto, a gente tem um projeto aqui de construir um sistema de aeronave. E aí a gente vai conseguir perceber aqui que a estrutura analítica do projeto é simplesmente você decompor esse projeto em partes menores, que é a questão que a gente vem sempre discutindo desde o nosso primeiro período lá, quando a gente começa a ver programação, que é a questão de você dividir para conquistar, ok? Bom, o que a gente vai dividir aqui? É lógico que aqui não está um projeto perfeito, né? A gente tem só um exemplo aqui. Então a gente tem um sistema de aeronave e aí a gente tem que construir um veículo aéreo, né? É um dos produtos que a gente pode desenvolver, só que a gente precisa também desenvolver as instalações que a gente vai criar esse veículo aéreo. Então, são dois subprojetos que a gente tem aqui. A gente precisa construir o veículo aéreo e a gente precisa construir as instalações, ok? E aí, quando a gente vai falar sobre o veículo aéreo, a gente precisa construir o motor dele, a gente precisa construir um sistema de comunicação, um sistema de navegação. E as instalações? A gente precisa construir as construções básicas e a instalação de manutenção a respeito dessas instalações aqui que precisa ser feita durante o desenvolvimento do projeto. Bom, a gente definiu só até aqui, mas é bom a gente deixar bem claro que, por exemplo, o motor, só o motor de uma aeronave, pessoal, pode ser definido como um novo projeto. Concordam comigo? Então ele vai ter N decomposições aqui e que cada decomposição vai desenvolver uma parte desse motor aqui
e com a integração eles vão poder construir esse motor. Que é a estrutura analítica do projeto, é onde a gente vai definir o que é e o que não é do projeto, ok? O que não tiver dentro da estrutura analítica do projeto, pessoal, não pertence ao projeto, ok? É muito importante a gente salientar isso. A estrutura analítica do projeto, ela tem todos os subprojetos, tem todas as fases e tem todas as atividades que devem ser desenvolvidas para a gente chegar ao produto ou ao serviço do nosso projeto. Então, a gente vai para uma próxima área de conhecimento, não é isso, Marco? Isso mesmo, que ela é algo que não tem como controlar muito, a gente só se adapta, Isso que é mesmo. o tempo, não é? Isso mesmo. Então, vamos ver nosso slide, o que a gente tem sobre o tempo. Fredson, mas esse relógio é um relógio ou é um termômetro, Fredson? Bom, então, pessoal, por que eu coloquei o termômetro? Bom, inicialmente, a gente precisa falar que muitas vezes as pessoas confundem gerenciar projetos com gerenciar tempo. E gerenciar projetos não é gerenciar tempo, né? Sim. É uma coisa completamente diferente. E por que eu coloquei o termômetro? Bom, o tempo, pessoal, a área de conhecimento de tempo é simplesmente um termômetro do projeto. Porque quando atrasa alguma coisa, pessoal, não atrasou só por atrasar. Existe algum motivo de ter atrasado. Então, você precisa atacar as fontes que geraram esse atraso no cronograma, ok? Bom, pessoal, continuando com o tempo, a gente vai ver um pouco a respeito dos processos que são que essa área de conhecimento é composta, da qual essa área de conhecimento é composta. Então, no nosso slide aí, o primeiro, a gente vai definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Então, vamos ver no nosso slide aí, o que seria, por exemplo, estimar recursos das atividades. Como que a gente vai estimar? Vocês lembram que as atividades lá são as atividades finais, as atividades que não podem mais ser decompostas dentro da estrutura analítica do projeto, ok? Então, aquelas atividades lá, a gente tem que estimar recursos físicos, recursos humanos e recursos financeiros para que ela seja desenvolvida de forma correta, ok? Depois dessas estimativas aí de recursos de cada atividade, a gente tem um outro slide muito importante, que é de como a gente constrói um cronograma. O cronograma é simplesmente a gente define as atividades, sequencia as atividades e estima a duração das atividades. O conjunto desses três processos aí é que vai formar o nosso bendito cronograma. Bom, e aí a gente vai exemplificar um pouco a respeito da sequenciamento das atividades, definição das atividades, não é isso? Vamos aí para o nosso próximo slide. Bom, o nosso slide aqui está apresentando algumas atividades aí, então, ok? Bom, depois disso, a gente precisa fazer o sequenciamento, ou seja, a gente tem que dar as dependências das atividades. Essas dependências são feitas como? A gente tem, cada atividade pode depender de outra. Por exemplo, a atividade 2 depende da 1, a atividade 3 depende da 2 e assim por diante. Vamos lá, continuando aqui. Definição dos prazos, certo? Isso mesmo. Então, depois de definir a sequência, a gente precisa definir os prazos. Por exemplo, a atividade 1 vai demorar 12 dias, a atividade 6, 22, a atividade 9, 1 dia e assim por diante. Aí vem, a gente sequenciou e definiu o tempo. E aí a gente, com essa definição de tempo e definição do sequenciamento, a gente vai definir um ponto muito crítico, que é chamado de caminho crítico. Que a gente usa uma técnica. Isso mesmo. Isso lá, vamos ver. Então vamos ver aí. Bom, aí vocês podem ver um gráfico muito interessante de como as atividades foram sequenciadas, ok? Então essas atividades foram sequenciadas dessa forma, ou seja, a atividade 2 e a 4 dependem da 1 e assim por diante. A atividade 7 depende da 6 e da 3. Então é algo bem simples aqui para a gente tentar entender melhor. E o que seria esse caminho crítico? O caminho crítico é o maior caminho em nome de dias, não em número de atividades, em número de dias, por exemplo, da atividade 1 até a atividade 9, que é a atividade final, ok? Lembrando que, por exemplo, aqui a gente só tem 2 caminhos que esse gráfico pode ir. Mas em um projeto grande existem N e a gente precisa analisar qual que é esse caminho crítico, qual é o caminho que tem mais dias somados aqui. E aqui, já que esse é o caminho crítico, por que a gente chama de caminho crítico, pessoal? Simplesmente porque
essas atividades que compõem o caminho crítico, elas não podem atrasar.